Em julho de 1939, um avião de combate mergulhou em Direção ao solo a uma velocidade de 805 km por hora e os engenheiros que observavam esse mergulho controlado não conseguiam acreditar nos números que os seus instrumentos estavam a registar, porque aquele caca que acabava de ultrapassar os limites da velocidade conhecida não era feito de aço nem de alumínio, mas sim de madeira, construído com as mesmas técnicas que os marceneiros parisienses utilizavam para fabricar móveis de luxo nos seus ateliês. A Franca tinha acabado de criar, quase por acidente, a arma que poderia enfrentar a Luftwaffe de igual para igual, e ninguém nos corredores do poder parisiense fazia a mais pequena ideia de que isso tinha acontecido. Esta é a história do Arsenal VG-33, o caca de elite construído como um armário e mais rápido do que qualquer rival metálico, um avião que nunca teve a oportunidade de provar o seu verdadeiro valor nos céus da guerra. Tudo começou em 1936, quando o governo francês tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino da indústria aeronáutica do país, ao decidir nacionalizar todas as grandes empresas privadas que fabricavam aviões militares. Os políticos de Paris estavam convencidos de que tinham encontrado a fórmula perfeita para modernizar a aviação francesa e por isso agarraram nas firmas que funcionavam perfeitamente bem, desmontaram-nas peca por peca, separaram engenheiros das suas equipas, interromperam linhas de produção que estavam a meio de encomendas importantes e depois tentaram remontar tudo aquilo segundo uma lógica burocrática que absolutamente ninguém no terreno conseguia compreender. O resultado desse processo não se pareceu com uma reorganização industrial, mas sim com um desastre ferroviário em câmara lenta, onde cada vagão batia no seguinte criando uma reação em cadeia de confusão e desperdício. As fábricas foram redistribuídas segundo critérios políticos em vez de critérios técnicos. Os trabalhadores qualificados perderam o contacto com os projetos em que tinham investido anos de experiência e o caos administrativo espalhou-se por toda a indústria como um incêndio numa floresta seca. Mas no meio dessas ruínas organizacionais aconteceu algo que ninguém tinha previsto, porque várias pequenas empresas começaram a emergir dos escombros dessa catástrofe burocrática, como plantas selvagens que nascem nas fendas do betal partido. Uma dessas empresas chamava-se Arsenal, e o seu diretor era um homem chamado Michel Vernice, que apesar de tudo aquilo que tinha testemunhado, ainda acreditava que era possível criar algo extraordinário a partir do nada. O seu engenheiro-chefe era Jean Galtier, um perfeccionista absoluto que vivia obcecado com a aerodinâmica e passava noites inteiras a calcular curvas e ângulos nos seus cadernos de projeto. As iniciais dos seus apelidos deram origem à sigla VG, que muito em breve se tornaria famosa por razões que nenhum dos dois poderia imaginar naquele momento. As autoridades atribuíram-lhes um hangar velho no aeródromo de Villacoublay, um punhado de operários completamente desorientados pela nacionalização e absolutamente nenhum orçamento oficial para desenvolver o que quer que fosse, porque os burocratas de Paris já se tinham esquecido de que aquela pequena firma sequer existia. E foi exatamente essa invisibilidade que lhes deu liberdade, porque Vernice e Galtier decidiram construir um caca de combate sem pedir autorização a ninguém, aproveitando o facto de que nenhum funcionário do Ministério se lembrava de verificar o que eles andavam a fazer naquele hangar esquecido. A obsessão francesa pelos cacas leves era nessa época uma doutrina quase religiosa dentro do Estado-Maior, porque enquanto os britânicos e os alemães apostavam em máquinas pesadas e fortemente armadas, os generais franceses mantinham-se convencidos de que o futuro pertencia a aviões pequenos, agéis e baratos de produzir. Vernice e Galtier olharam para essa tendência e decidiram jogá-la de uma forma completamente diferente, com uma ideia que parecia absurda, mas que escondia uma lógica brilhante: construir o seu caca inteiramente em madeira. Não por nostalgia romântica dos pioneiros da aviação, mas porque o alumínio estava a tornar-se um recurso estratégico cada vez mais raro e disputado, porque os marceneiros e ebanistas podiam fabricar pecas de avião sem mobilizar a indústria metalúrgica pesada, e porque absolutamente ninguém no mundo estava a explorar aquele caminho. A ideia parecia genial até o momento em que perceberam um detalhe crucial que ninguém tinha considerado. Já ninguém em Franca armazenava o tipo de madeira necessário para construir aviões de combate moderno. No final de 1936, o projeto VG-30 começou a tomar forma no mais absoluto silêncio, sem qualquer contrato governamental, sem nenhuma atenção mediática e sem o menor apoio financeiro oficial.
apenas 2 engenheiros teimosos e uma equipa de operários que construíam um protótipo com as suas próprias mãos naquele hangar esquecido de Vila Coublé. O design do avião foi evoluindo progressivamente ao longo de meses de trabalho intenso, e aquilo que começou como um conjunto de esbocos nos cadernos de Galtier transformou-se num monoplano de linhas extraordinariamente puras e elegantes que se parecia mais com uma escultura do que com uma máquina de guerra. Galtier passava noites inteiras a calcular cada curva do perfil aerodinâmico, cada ângulo da fuselagem, cada detalhe da juncal entre as asas e o corpo central, obcecado com a ideia de que a perfeição aerodinâmica era a única forma de compensar as limitações inerentes a uma construção em madeira. O fuselagem foi ganhando vida graças ao trabalho de artesãos que apenas alguns meses antes fabricavam móveis de luxo para os salões da burguesia parisiense, e a qualidade da construção atingiu níveis raramente vistos na aviação militar francesa, com cada peça de madeira talhada ao milímetro e cada junta encaixada com a precisão de um relojoeiro. Em meados de 1937, a Arsenal decidiu dar um passo arriscado e expor uma maquete do VG-30 no Salão da Aeronáutica de Paris, o maior evento da indústria da aviação no continente europeu. Os visitantes que passavam pelo pavilhão da Arsenal paravam intrigados diante daquele objeto inesperado. Um caca moderno construído inteiramente em madeira, numa época em que todos os fabricantes competiam por ligas metálicas cada vez mais avançadas. Os especialistas examinavam a maquete com atenção e acenavam com a cabeça em aprovação. Os jornalistas tomavam notas nos seus blocos e alguns burocratas do Ministério do Ar começaram finalmente a interessar-se por aquele projeto nascido na clandestinidade. A impressão favorável provocada pelo salão deu à Arsenal a energia e a confiança necessárias para acelerar o desenvolvimento. E Vernice e Galtier tinham conseguido algo notável: atrair a atenção das autoridades sem orçamento e sem contrato oficial, o que já constituía por si só um feito quase impossível dentro do labirinto burocrático francês. A construção do primeiro protótipo funcional, baptizado VG-30-01, foi concluída em 1938 e cada componente daquela aeronave representava o resultado de centenas de horas de trabalho manual qualificado. A equipa instalou um motor hispano-suíça 12 icrês de 690 cavalos, escolhido pela sua reputação de fiabilidade comprovada, e o armamento previsto para a versão final incluía um canhão de 20 mm disparando através da hélice e 4 metralhadoras de 7,5 mm montadas nas asas, embora para os primeiros testes apenas o desempenho em voo interessasse verdadeiramente. No dia 1 de outubro de 1938, o VG-30-01 descolou pela primeira vez da pista de Vila Coublé, com o piloto de ensaio a subir para a cabine daquele caca de madeira, sentindo uma mistura intensa de excitação e de apreensão perfeitamente legítima, porque ninguém sabia realmente se aquela construção artesanal iria suportar as tensões brutais do voo. As primeiras voltas ao aeródromo dissiparam todas as dúvidas em poucos minutos, porque o avião voava de forma notável. Os comandos respondiam com uma precisão surpreendente e a estabilidade impressionava todos os observadores que seguiam o voo desde o solo. Os ensaios oficiais decorreram entre março e julho de 1939 e os resultados ultrapassaram as expectativas mais optimistas de toda a equipa da Arsenal, porque o VG-30-01 atingiu 558 km/h a uma altitude de 5.200 metros, subiu a 9.000 metros sem qualquer dificuldade significativa, e depois veio o momento que mudou tudo, quando, durante um mergulho de teste controlado em julho, o avião atingiu 805 km/h, provando que um caca construído com técnicas de marcenaria acabava de igualar e superar as performances dos melhores cacas metálicos da Europa inteira. Mas em vez de lançar imediatamente a produção em série daquele aparelho que tinha acabado de demonstrar capacidades extraordinárias, Vernice e Galtier olharam para o seu protótipo vitorioso e cometeram o erro que viria a custar-lhes tudo. Decidiram que podiam fazer ainda melhor. A Arsenal lançou-se imediatamente no desenvolvimento de uma versão melhorada que recebeu a designação VG-31, incorporando modificações que pareciam extremamente promissoras quando analisadas nos desenhos técnicos e nos cálculos dos engenheiros.
O novo protótipo trazia um motor hispano-suíça 12 Secretis 89 consideravelmente mais potente, desenvolvendo 860 cavalos em vez dos 690 do modelo original. A superfície alar foi reduzida para 12 metros quadrados com o objetivo de aumentar a velocidade máxima. O radiador foi deslocado para a parte inferior da fuselagem para melhorar o perfil aerodinâmico geral e o armamento foi simplificado para apenas 2 metralhadoras, de forma a aligeirar o conjunto. Cada uma destas alterações fazia sentido perfeito quando vista isoladamente, e a equipa da Arsenal construiu o protótipo com uma confiança e um optimismo que se alimentavam das performances espetaculares do VG-30 original. Mas antes de arriscar a vida de um piloto de ensaio, os engenheiros tomaram a decisão prudente de verificar todos os seus cálculos na túnel aerodinâmico. E foi exatamente nesse momento que o sonho começou a desmoronar-se. Os resultados dos testes aerodinâmicos revelaram um problema gravíssimo que ninguém tinha antecipado, porque o novo perfil alar apresentava características completamente problemáticas que comprometiam as propriedades de sustentação de forma dramática em comparação com o modelo original. Os fluxos de ar em torno da asa modificada criavam comportamentos perigosos e imprevisíveis. A manobrabilidade do aparelho ficaria comprometida de maneira que poderia ser fatal para qualquer piloto, e os comandos de voo reagiriam de forma errática em determinadas configurações de voo que seriam inevitáveis em combate real. A Arsenal tomou a decisão sensata, mas profundamente frustrante, de proibir qualquer tentativa de voo do VG-31, condenando aquele protótipo a nunca abandonar o solo e a servir unicamente como estrutura para testes estáticos de resistência mecânica, transformando milhares de horas de trabalho qualificado e quantidades preciosas de madeira cuidadosamente trabalhada num simples banco de ensaio que jamais conheceria o céu. Sem perder tempo com lamentacos, a equipa decidiu recuperar os componentes aproveitáveis do VG-31 falhado para construir um novo protótipo designado VG-33-03, combinando a fuselagem e o motor recuperados com as asas comprovadas do VG-30 original, cujas qualidades aerodinâmicas já tinham sido validadas em voo. O raciocínio parecia lógico e econômico, utilizar aquilo que já tinha demonstrado funcionar, mas o VG-33-03 juntou-se ao seu antecessor no hangar reservado aos ensaios terrestres sem jamais descolar da pista de Villacoublay, e a Arsenal acumulava agora 2 protótipos caros e sofisticados que se recusavam obstinadamente a voar. Em outubro de 1939, a firma lançou a construção de um quarto protótipo com a designação VG-33-04, equipado com um motor hispano-suíça 1251 que desenvolvia a potência impressionante de 1100 cavalos, e este aparelho só ficou pronto para os ensaios em voo no dia 15 de abril de 1940, mais de 6 meses depois do início da sua construção, voando a partir do aeródromo de Orleans-Brissy, com resultados que confirmaram performances excelentes e manobrabilidade excepcional. Mas a esta altura a máquina de guerra alemã já estava prestes a cair sobre a Franca. Enquanto a Arsenal gastava meses preciosos com prototipos que não voavam e versos que nunca saíam do papel, o Estado-Maior francês tinha finalmente reconhecido o potencial do projeto e emitido em setembro de 1939 uma encomenda oficial de 220 cacas, VG-33, um número que parecia garantir que a Força Aérea Francesa receberia uma quantidade significativa destes aparelhos revolucionários. Mas encomendar aviões e fabricá-los efetivamente eram 2 realidades completamente distintas, especialmente quando o caca em questão necessitava de um material que absolutamente ninguém na indústria aeronáutica francesa se tinha lembrado de armazenar em quantidade suficiente madeira de aviacal de qualidade militar. A Arsenal tinha escolhido a madeira precisamente para evitar a competição pelo alumínio estratégico, mas a indústria tinha-se convertido massivamente às estruturas metálicas durante a década de 30, os fornecedores tinham deixado de manter estoques das essências necessárias e o resultado foi uma penúria total de matéria-prima para o avião que supostamente ia salvar a aviacal francesa. As encomendas desesperadas foram enviadas para a Grã-Bretanha, para o Canadá e para as colónias ultramarinas, até que alguém teve a ideia de comprar madeira na Romênia, onde os precos eram atrativos e os prazos pareciam rápidos,
Mas quando as primeiras entregas chegaram e os marceneiros da Arsenal examinaram o material, ficaram estupefactos com a qualidade catastrófica daquela madeira cheia de nós e com densidade completamente irregular, impossível de utilizar na construção de pecas para um avião de combate, e semanas preciosas foram perdidas antes de o contrato romeno ser cancelado definitivamente. Os atrasos na produção acumulavam-se semana após semana de forma imparável, com cada relatório enviado ao Ministério do Ar a apresentar novas datas de entrega que eram invariavelmente adiadas no relatório seguinte, criando uma espiral de promessas quebradas que corroía a credibilidade da Arsenal perante as autoridades militares. Novembro de 1939 trouxe o primeiro adiamento oficial. Janeiro de 1940 trouxe o segundo. Abril de 1940 trouxe o terceiro. E a burocracia militar começava a perder a paciência com uma firma que tinha demonstrado ser capaz de construir um avião extraordinário, mas que parecia completamente incapaz de o fabricar em quantidade. A pressão sobre Vernice e Galtier aumentava a cada semana que passava, porque a guerra já tinha começado em setembro de 1939 e a Força Aérea Francesa precisava desesperadamente de cacas modernos para enfrentar a Luftwaffe, enquanto a Arsenal continuava a lutar contra uma penúria de madeira, que transformava cada fuselagem num projeto de meses em vez de semanas. No dia 10 de janeiro de 1940, a Arsenal organizou uma apresentação oficial para os representantes do Ministério do Ar, exibindo com orgulho evidente aquilo que foi anunciado como o primeiro VG-33 de série, o aparelho que supostamente marcava o início da produção em massa do caça revolucionário que ia equipar os esquadrões franceses. Os oficiais inspecionaram o avião com atenção, tomaram notas detalhadas nos seus relatórios, assinaram documentos de aceitação e felicitaram a equipa da Arsenal pelo que parecia ser um marco importante no programa. Mas toda aquela cerimónia não passava de uma encenação cuidadosamente orquestrada, porque o avião que os oficiais tinham acabado de inspecionar e aprovar não era de todo um aparelho de série. Era, na realidade, o quinto protótipo que tinha sido discretamente rebaptizado para a ocasião, e a Arsenal tinha acabado de mentir deliberadamente às autoridades militares francesas para ganhar tempo e salvar as aparências perante um ministério cada vez mais impaciente. Os primeiros dois aparelhos, com os números de série 1 e 6, foram devolvidos à fábrica para servirem como modelos de referência para a produção futura, enquanto os aviões com os números 2, 3 e 4 foram enviados para uma esquadrilha que operava os já obsoletos Morane-Saulnier 406, embora estes VG-33 nunca viessem a combater de forma séria contra qualquer adversário. A produção arrastava-se a um ritmo que desafiava qualquer lógica industrial, com cada avião a exigir semanas de trabalho artesanal que era incompatível com as necessidades urgentes de uma nação em guerra. E mesmo assim, o Estado-Maior francês não cancelou o programa, emitindo pelo contrário uma encomenda adicional de 160 aparelhos que elevava o total para quase 400 unidades, como se a simples acumulação de números no papel pudesse resolver os problemas reais que paralisavam a linha de montagem da Arsenal. Os meses foram passando com uma lentidão agonizante enquanto a situação militar na Europa se deteriorava a uma velocidade assustadora, e os operários da Arsenal continuavam a talhar pecas de madeira com precisão milimétrica, a montar fuselagens com o cuidado de artesãos de luxo e a produzir cascas vazias que se acumulavam no hangar à espera de motores, armas e equipamentos que nunca chegavam a tempo. Quando a ofensiva alemã caiu sobre a Franca em maio de 1940 com uma violência que surpreendeu o mundo inteiro e as divisões blindadas da Wehrmacht atravessaram as Ardenas numa manobra que destruiu em poucos dias toda a estratégia defensiva francesa, a Arsenal tinha conseguido montar parcialmente apenas 19 VG-33 e a palavra parcialmente esconde uma realidade ainda mais desoladora do que o número já de si patético sugere. Esses 19 aparelhos eram pouco mais do que cascas de madeira magnificamente trabalhadas, mas militarmente inúteis, porque faltavam-lhes canhões, metralhadoras, rádios e instrumentos de bordo essenciais para qualquer operação de combate. E a ideia de enviar estes aviões desarmados contra os cacas e bombardeiros da Luftwaffe seria não apenas suicida, mas completamente absurda. A Força Aérea Francesa recebeu oficialmente 10 VG-33 no total.
e desses 10, apenas 5 estavam verdadeiramente operacionais no dia 22 de junho de 1940, o que significava que depois de anos de desenvolvimento, milhões de francos investidos e centenas de encomendas colocadas, a Franca dispunha de exatamente 5 cacas funcionais de um programa que deveria ter produzido centenas, um número tão absurdamente baixo que representava uma taxa de realização de aproximadamente 2% da encomenda original. A Franca desmoronava-se sob o avanço implacável das forcas alemas, os exércitos desintegravam-se em poucas semanas, as estradas enchiam-se de milhões de civis desesperados que fugiam para sul, carregando tudo o que conseguiam transportar, e no meio desse caos apocalíptico, alguns VG-33 esperavam nos aerodromos quase inúteis, como monumentos silenciosos a uma promessa que nunca foi cumprida. O exército francês improvisava soluções desesperadas com os meios derisoriamente escassos de que ainda dispunha, e foi nesse contexto de desespero total que um grupo de pilotos polacos, refugiados em Franca depois da invasão e destruição do seu próprio país pela máquina de guerra alemã em setembro de 1939, recebeu a missão de defender o território francês utilizando os raros VG-33 disponíveis. Estes aviadores eram homens experientes que já tinham combatido nos céus da Polónia e que conheciam perfeitamente bem as táticas da Luftwaffe, mas encontraram-se agora atribuídos a um punhado de cacas de madeira que mal tinham sido testados em condições operacionais reais, e as patrulhas que efetuaram sobre Vila Kublai e Orleans, escrutando o céu em busca de bombardeiros alemães, permaneceram inteiramente simbólicas porque os VG-33 nunca encontraram verdadeiramente o inimigo em combate aéreo durante essas missões defensivas sobre a região parisiense. No dia 17 de junho de 1940, enquanto a Wehrmacht avançava inexoravelmente em direção ao sul e a capitulação francesa se aproximava a passos largos, um grupo de caça improvisado formou-se na cidade de Bordeaux, com os VG-33 evacuados às pressas da região parisiense, e 5 aparelhos, incluindo os números 1, 6 e 7, chegaram ao sudoeste da Franca, depois de um voo caótico através de um país em plena desagregação militar e civil. Os mecânicos instalaram as suas ferramentas improvisadas, os pilotos receberam finalmente as suas ordens de missão, e esta esquadrilha efêmera efetuou 36 missões até ao dia 24 de junho, patrulhando os céus do sudoeste como testemunha impotente de uma derrota nacional que já ninguém podia evitar. Nenhuma dessas missões resultou num confronto aéreo significativo. Nenhum piloto teve a oportunidade de testar verdadeiramente o que o VG-33 era capaz de fazer contra um Messerschmitt 109 em combate real. E a contribuição militar efetiva daqueles cacas de madeira para a defesa da Franca permaneceu praticamente nula até o último dia. O armistício foi assinado e a Franca dividiu-se em zona ocupada e zona livre, e os poucos VG-33 sobreviventes desapareceram na tempestade administrativa que se seguiu à derrota, com os documentos militares a tornarem-se fragmentários e os arquivos a perderem-se na confusão generalizada que engoliu o país inteiro. Alguns aparelhos ficaram provavelmente escondidos em hangares da zona livre, desmontados para preservar as pecas, enquanto outros foram possivelmente apreendidos imediatamente pelas forcas de ocupação alemas, e ninguém mantinha registros precisos no meio daquela desordem total. As forcas alemas conheciam aliás muito bem o VG-33 porque tinham capturado vários prototipos durante o avanço de junho de 1940, incluindo o famoso número 3 que foi transportado para a Alemanha e levado diretamente para o centro de ensaios em voo de Rechlin, onde os engenheiros alemães o testaram metodicamente, avaliaram cada aspecto do seu desempenho e analisaram cada detalhe da sua construção em madeira com a minúcia característica da engenharia germânica. As suas conclusões técnicas reconheceram sem reservas as qualidades aerodinâmicas notáveis daquele caca francês construído como um móvel, confirmando que os números obtidos nos ensaios franceses eram absolutamente reais e que a Arsenal tinha de facto criado um aparelho tecnicamente superior à maioria dos seus contemporâneos. Em novembro de 1942, as tropas alemãs invadiram a zona livre francesa em resposta ao desembarque aliado no norte de África, e os últimos VG-33, que ainda subsistiam algures no sul da Franca, perderam definitivamente o seu rastro na história,
sem que ninguém registasse o seu destino final. Foram destruídos pelos seus proprietários para evitar a captura e impedir que a tecnologia caísse nas mãos erradas. Foram apreendidos pelas forcas alemas e depois desmantelados para recuperar os motores hispano-suíça que ainda tinham valor. Ficaram simplesmente a apodrecer em hangares esquecidos, até que a madeira cedeu ao tempo e à umidade. O mistério permanece completo até aos dias de hoje, porque esses cacas promissores que deveriam ter sido centenas evaporaram-se sem glória, sem nenhum combate memorável e sem qualquer contribuição significativa para o esforço de guerra, desaparecendo na escuridão da história como fantasmas de madeira que o vento da guerra soprou para o esquecimento. Se esta história vos fascinou tanto como a nos, deixem o vosso gosto neste vídeo para que mais pessoas possam descobri-la. Escrevam nos comentários o que acham que aconteceu aos últimos VGE-33 desaparecidos e subscrevam o canal para não perderem as próximas histórias de engenharia militar no limite do impossível que estamos a preparar para vos contar.